Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você tem extrema dificuldade em matemática e precisa de matemática para poder ingressar numa faculdade pública pela prova do Enem. E nesse vídeo eu quero te ensinar um método de estudos que você pode utilizar para aprender matemática de uma forma bem mais simples. Mas cuidado, isso não quer dizer que você vai aprender matemática de uma forma mágica. Que vai existir uma fórmula mágica que vai me ajudar a aprender matemática de um dia para o outro. Não, apenas estou te dizendo que eu quero te ensinar um método de estudo que os meus alunos usam para poder aprender matemática de uma forma mais simples. Mas antes da gente começar, antes de eu te apresentar esse método, eu quero alinhar as suas expectativas. Eu quero mostrar para quem é e para quem não é esse método de estudos. Então, para quem seria um método de estudos? Primeiro, seria para aquela pessoa que ela está com extrema dificuldade em matemática, que durante uma explicação ela não consegue entender nada. Na hora de resolução do exercício, então, está completamente perdida. Então, se você é esse tipo de pessoa, esse método vai te ajudar. Para quem mais serve esse método? É para aquela pessoa que, na hora de resolver um exercício, dá aquele branco, ou não lembra as fórmulas, ou não sabe como utilizar os conhecimentos práticos, não sabe nem por onde começar a resolver, mas ela entende o conteúdo, só não sabe colocar em prática. Então, se você é esse tipo de pessoa, esse método também pode te ajudar. Também é para aquela pessoa que está completamente perdida e não sabe nem por onde começar a estudar, que precisa aprender matemática porque tem um sonho de ingressar numa universidade pública, mas não faz nem ideia de por onde começar a estudar. Então, se você é esse tipo de pessoa, esse método também pode te ajudar. O método é também para aquelas pessoas que têm um pouquinho de facilidade em matemática, mas elas não conseguem gravar as fórmulas e de tempo em tempo acabam esquecendo as fórmulas. Então, o método também vai te ajudar a gravar com mais facilidade as fórmulas. O método é também para aquelas pessoas, tá, que elas não gostam de matemática e elas odeiam com toda a força e com toda a sua alma matemática, mas sabem que precisam passar em alguma universidade pública e precisam de algum jeito começar a aprender. Se você é esse tipo de pessoa, esse método também é para você. Mas cuidado, para quem não é esse método? É claro que não é para você, aquele tipo de aluno que tem extrema facilidade em matemática, que domina o assunto com facilidade, que sabe das fórmulas, que sabe trabalhar os assuntos. Por que não é para mim, Nelson? Porque muito do que é trabalhado nesse método, você provavelmente já sabe. O máximo que você poderia acabar fazendo é querer se aprofundar em um ou outro determinado assunto. Então, se você é aquele tipo de pessoa que domina a matemática, que tem extrema facilidade, esse método não é para você. O método também não é para aquele tipo de pessoa, tá, que acha que vai conseguir aprender matemática através de uma fórmula mágica, de um dia para o outro, sem muito esforço. Não. O método ele é para aquelas pessoas que entendem que para conseguir o seu objetivo, elas precisam dar um passo de cada vez. Progredir diariamente em busca da tão sonhada vaga dentro da Universidade Federal. Então, se você se identificou com os fatores que eu te dei, para quem é o método, e você não se identificou com os fatores que eu falei para quem é o método, eu já avisei para quem é e para quem não é. Antes que eu esqueça, se você é aquele tipo de aluno que acha que matemática é só para quem é de exatas, que matemática é só para quem é bom de número, que acha que matemática é aquele bicho-papão que só quem nasceu com o dom é bom, esse método também vai te ajudar a dominar esse bicho-papão. Então, você deve estar se perguntando, Nelson, mas eu já tentei de tudo, eu já assisti todo tipo de aula, eu já tentei inúmeras vezes, será que eu vou conseguir? Será que esse método vai funcionar para mim? Eu quero te mostrar esse método de estudo, eu chamo ele de método 2A4R. Já vou te mostrar como é que esse método funciona. Mas eu quero te mostrar como é que, antes disso, como é que eu cheguei à conclusão dele. Como é que eu fiz para chegar até essa conclusão. E o método ele é baseado em 2 pilares. Tá? Quais são os 2 pilares? Pilar número 1 é que todo mundo aprende de uma forma diferente. Pilar número 2 é que todo mundo tem o seu tempo de aprender. Nelson, isso aí é muito clichê.
todo mundo fala isso. Eu já vi isso em vários vídeos, todo mundo fala isso. Mas aí eu te pergunto, você sabe pôr em prática? O método é para você que não sabe pôr em prática. Você já conseguiu pôr em prática a ideia de que todo mundo tem o seu tempo de aprender? Você já conseguiu pôr em prática a ideia de que cada aluno aprende de um único jeito? Esse método, ele foi idealizado, foi levantado durante a minha experiência em cursos pré-vestibulares. E aí, se você já estudou em algum curso pré-vestibular, você já deve ter notado que naqueles cursos, tá? Sempre tem aquele aluno cabeça, sabe? Aquela pessoa que senta lá na frente, super amiga do professor de matemática, que resolve todas as questões. É a pessoa que você levar qualquer questão do livro, ele sabe resolver. Avaliando esse tipo de pessoa, tá? Eu consegui perceber que elas têm uma característica em comum. Se você reparar, inclusive, todas elas têm extrema facilidade em matemática, mas a grande maioria, elas costumam ter dificuldade em uma matéria que quase ninguém tem dificuldade. Tá? Repara bem, se você é de curso preparatório, se você estudou já algum cursinho, se você já fez algum tipo de curso, você vai ver que essa pessoa geralmente tem algum tipo de dificuldade, mas ela domina a matemática. Ela dá o foco à matemática. Então, foi durante esses anos trabalhando em cursos preparatórios, vendo esse tipo de aluno, avaliando como ele chegava a ter esse domínio, que eu consegui desenvolver esse método. Mas calma, eu não estou querendo dizer, em momento nenhum, tá, que eu quero que você se torne esse tipo de aluno. A não ser que você queira. Também não estou dizendo que é para você ser esse tipo de pessoa. Não. Eu estou querendo te dizer que o método ele foi idealizado avaliando a forma como aqueles alunos estudavam. Porque a ideia aqui é que você comece a perceber qual é o seu principal objetivo. O que eu quero dizer com isso? Esse vídeo aqui não é aquele vídeo que rola ali no YouTube que vai te ensinar 10 passos para você conseguir acertar 45 questões de matemática no Enem. Não. Não é esse tipo de vídeo. Nesse vídeo eu não quero te ensinar a fórmula mágica para gabaritar a prova de matemática do Enem. Não. Esse vídeo é para você que como por exemplo, a Laura, uma das minhas alunas, ex-alunas na verdade, estudou comigo durante o ano de 2019 e o objetivo principal dela era ser aprovada em microbiologia na UFRJ. Vou até colocar uma foto dela aqui do lado. O objetivo principal dela era acertar entre 15 e 20 questões. Eu não quero te ensinar a acertar as 45. Eu quero te ensinar a atingir o seu objetivo. Para que assim como a Laura, que com apenas 15 acertos, que com 15 acertos, ela conseguiu ingressar na UFRJ. Hoje ela cursa microbiologia e 15 acertos garantiu para ela uma nota de 699, o suficiente para garantir o sonho dela. Mas, Nelson, você está me dizendo que o método vai me ajudar a acertar apenas 15 questões? Isso não é muito pouco, eu preciso de mais. Então você pode ser igual o Ian, estudou durante o ano de 2021 comigo e acertou 30 questões. O objetivo dele era acertar acima de 25. Ele precisava acima de 25 para ingressar na faculdade em que ele deseja. Ainda não saiu o resultado, mas assim que sair o resultado, e eu estou bem confiante, eu conto para vocês se ele conseguiu atingir o objetivo dele ou não. Mas dentro do que a gente trabalhou, acertar 30 questões, a gente atingiu o objetivo. Se ele já acertou 30 questões em 2021 e precisar fazer o Enem em 2022, provavelmente você já sabe que ele vai acertar mais do que 30. Mas, cuidado, tá? Calma. O objetivo aqui, tá, gente, é não focar no número de acertos, tá? Mas sim focar em atingir aquele tão sonhado. Eu quero me livrar da matemática, Nelson. Chega de matemática na minha vida. Eu não preciso mais de matemática depois que eu passar na faculdade. Eu só estou estudando, Nelson, só estou assistindo o teu vídeo porque eu não quero mais estudar matemática. Esse é o seu objetivo, você ingressar na faculdade e dizer, me livrei da matemática. Lá tu vai levar um outro sustinho. Mas lá você vai aprender o que você realmente quer. Então o objetivo é te mostrar como eu cheguei a ter esse método, tá? Para ajudar os meus alunos a acertar 15 questões com a Laura
e ingressar na faculdade em que ela queria, ou 30 questões como o Ian. O objetivo do Ian é ingressar em nutrição. A Laura já está cursando microbiologia na UFRJ. Mas lembra que eu comentei que eu avaliei o perfil daqueles alunos que eles têm muita facilidade em matemática? Tá? O que eles tinham em comum? Então, durante minhas aulas aqui em cursos preparatórios no Rio de Janeiro, eu percebi que todos eles tinham facilidade no conteúdo, mas eles tinham facilidade no conteúdo porque eles tinham um método. Todos eles, meio que sem perceber, meio que sem forçar, eles tinham uma forma de estudar bem similar. Todos eles pareciam que eles já tinham dentro de si uma forma de estudar muito similar. Esse método é o que ajudava eles a ter tanta facilidade no conteúdo e desenvolver a matemática melhor do que os outros alunos dentro daquela turma. Mas se todos usavam aqueles métodos sem perceber, onde que eu quero chegar? É que dentro do nosso cérebro, provavelmente já está implantado esse método. Você provavelmente já usa algo bem similar para as outras matérias. Você só não está usando para matemática. Então, eu também peguei alunos que não sabiam nada em matemática e eu comecei a perceber como é que essa pessoa que não sabia nada, que odiava matemática, que tinha extrema dificuldade, passou a ser o tipo de aluno que ajudava os outros em matemática. E aí eu percebi que o que ajudava essa pessoa a progredir dentro da matemática era o método. Todos eles tinham uma forma também de estudar muito similar. Muito similar, inclusive, àquele aluno que tinha extrema facilidade. Então, você vai perceber que as pessoas que têm tanto extrema facilidade como aquelas pessoas que passam a compreender o conteúdo, elas passam a ter um método. Não estou dizendo que a forma como elas estudam é igual. Cada um tem o seu próprio jeito de aprender. Só estou dizendo que na hora em que iam estudar, na hora em que você avalia todo o perfil, eles tinham um método de estudar. Eles tinham algo em comum. Então, já que eles tinham algo em comum, já que a gente está trabalhando essa ideia de que eles parecia que tinham algo em comum, eu percebi que para poder chegar àquele aluno ideal, e quando eu digo ideal, não é aquele aluno que acerta 45 questões, mas é aquele aluno que tem como objetivo acertar 15, vai para a prova do Enem e acerta as 15 com confiança e entra na faculdade que quer, é que esse aluno ideal, ele passa a progredir quando ele passa a ter um método que o ajuda a progredir dentro da matemática. E esse método, eu dei o nome para ele de 2A4R. Até o momento eu não encontrei na internet, tá? Ninguém falando sobre esse método, tá? Então eu dei o nome para ele de 2A4R. Então, eu não sou, você já deve reparar, não sou nada criativo com nomes 2A4R. Nossa, Deus, que nome é esse? Se você quiser sugerir algum nome, quando você me conhecer pessoalmente, você pode sugerir um nome. Fala, Nelson, muda o nome para bicho-papão. A gente muda o nome para método bicho-papão. Mas método 2A4R é o método que eu vou te ensinar, que vai te ajudar a aprender matemática de uma forma bem mais simples. O importante é que você perceba, por que então o método tradicional que a gente tem de estudo, ele não funciona comigo? Por que eu não tenho conseguido aprender? Porque quando você para e estuda pelo método tradicional, qual é o método tradicional? É aquele método em que você chega, você assiste a aula do professor, você está ali fazendo as anotações e o professor, em seguida, passa para os exemplos. Dos exemplos para os exercícios. Ou muitas das vezes, alguns professores já usam os exercícios como exemplos. E quando você começa a ver a resolução dele, você muitas das vezes já para pensar e fala: ferrou. Não estou entendendo nada. Não faço ideia de como esse cara chegou até aí. Muitas das vezes você já começa a se perder. Eu não estou dizendo que o método tradicional ele é ruim, ele serve para algumas pessoas, serve. Eu estou dizendo que para aquela pessoa que tem extrema dificuldade, para aquela pessoa que não domina com tanta facilidade de conteúdo, ela precisa de algo a mais. E aí quando você termina aquela aula, viu os exemplos, viu os exercícios, já bateu aquele desespero, porque você não conseguiu entender muito bem o que o professor estava explicando, você vai para a primeira lista de exercícios da sua apostila, ou seja, do que for,
E aí os exercícios são completamente baseados no nível da sua prova. E aí você começa a ler o exercício primeiro e você não entende nada. Aí você passa para o segundo exercício e você fala, não vou conseguir fazer nenhum. E é nesse momento em que a grande maioria das pessoas fecha o livro, desiste e parte para outra matéria. Muitas das vezes, tá, gente? Eu não estou dizendo que a culpa é do professor em si. É só que quem tem dificuldade, ela precisa de um atendimento um pouco mais individual, um pouco mais especializado. Então, ela precisa de um acompanhamento melhor. E quando você pega uma turma que tem 60, 100 alunos, num curso preparatório, que você tem apenas 2 horas por semana para trabalhar todo o conteúdo da prova, fica humanamente impossível ajudar todo mundo. Você tenta ajudar todo mundo da melhor forma, mas fica humanamente impossível atingir todo mundo. Então, você chega em casa, assistiu a aula já decepcionado, fez os exercícios, já está nervoso, decepcionado, partiu para outra matéria, e aí a culpa está de novo na matemática. Não, a culpa não está na matemática. A culpa está na forma como a gente está estudando, na forma como a gente está começando a aprender o conteúdo. Porque você é uma pessoa que tem extrema dificuldade. Você é uma pessoa que precisa de um acompanhamento um pouco mais individualizado, um acompanhamento um pouco mais próximo. Então, você precisa de algo além do que o método tradicional te oferece. Então, de novo, o problema não está no professor. Não estou querendo criticar o seu professor. Apenas que você precisa de algo a mais que provavelmente não seria humanamente possível ser trabalhado naquela aula. Então, daí a gente tem que ressaltar alguns pontos importantes, tá? A ideia de que nem todo curso consegue atuar de forma personalizada, tá? Porque é humanamente impossível. Se você tem 60 alunos dentro de uma sala de aula e apenas 2 horas por semana para trabalhar o conteúdo, é humanamente impossível você trabalhar aquele conteúdo de forma a atingir quem tem muita facilidade, quem tem muita dificuldade, tá? Então você tem que ter um equilíbrio. Então provavelmente, por não ser tão personalizado, você acaba perdendo, tá? Os exercícios nem sempre estão voltados ao nível de dificuldade em que você se encontra. E quando os exercícios não estão voltados àquele nível de dificuldade que você se encontra, é que a lista de exercícios começa a parecer muito mais difícil do que ela era. Então ela começa a dar aquele branco, começa a ter aquela falta de confiança, você começa a procrastinar fazer aqueles exercícios que você não sabe. Você mesmo já fala, não entendi, não vou fazer esses exercícios. Entendeu? Então, o problema do método tradicional é que você precisa de algo a mais para você conseguir chegar a resolver esse exercício. E o que seria esse algo a mais? É o que eu uso e eu chamo entre os meus alunos de método 2A 4R. O que é o método 2A 4R? Ele é baseado em 6 passos, onde as próprias letras vão te dizer como é que esse método funciona. Então, já começa a fazer as suas anotações. Provavelmente você já estava fazendo. Você já escreveu por que o método tradicional não está te funcionando, né? Já está escrevendo ali, já está fazendo suas anotações, porque isso aqui é uma aula de um método que vai te ajudar a aprender de forma mais simples. Então, o teu caderno tem que estar aberto. Tem que fazer ali as suas anotações para você começar a mudar a forma que você estuda matemática. Então, se é 2A, 4R, eu tenho o primeiro A, que é o primeiro passo do método, que é assistir uma aula de teoria. Esse passo todo mundo já faz, porque é o mesmo passo do método tradicional. Se você tem extrema dificuldade, se você não é aquele aluno autodidata, apenas ler o livro não vai ser o suficiente. Você precisa assistir uma aula com alguém te explicando o conteúdo, com alguém que pega e te explica por que o conjunto ele tem tanto a ver com uma sala de aula. Qual é a relação entre a união de conjuntos e juntar 2 salas de aula, 2 salas de alunos, 2 conjuntos? Qual é a relação entre os conjuntos e o alfabeto? Então, uma pessoa que chega e começa a te explicar o conteúdo, não do jeito que ele está explicado necessariamente no livro. Então, o primeiro passo é o mesmo do método tradicional. Você precisa de alguém te ensinando o conteúdo. Então, é quando você assiste uma aula de teoria. É claro, é o mesmo método que você usa. Você precisa fazer essas anotações, você precisa ressaltar os pontos importantes que o professor fala,
as dicas que ele te dá. Você precisa ter em mente tudo que ele disse em relação a propriedades, isso, você tem que ter tudo anotado. Esse primeiro passo é o mesmo passo que a gente já tem no método tradicional e que você já usa, você já faz. Com certeza você tem o seu caderno com todas as anotações. Tá? Qual é o segundo A? Esse aqui eu acrescentei e é quando a gente passa a assistir uma aula de exercícios básicos. Cuidado, não confunda. Uma coisa é na aula de teoria o professor apresentar alguns exemplos, outra coisa é você assistir uma aula completa apenas de exercícios básicos. Não estou dizendo aqueles exercícios que o professor resolve numa lista de exercícios, porque aquela lista já é voltada para a prova. Estou dizendo aquele tipo de exercício que vai te ajudar a entender como pôr em prática o conteúdo aprendido. É aquele exercício mais básico possível que te ajuda a entender no enunciado onde estão os elementos que eu vou usar na fórmula e onde está a fórmula e como é que eu uso aquela fórmula. Então são aqueles exercícios bem básicos possíveis. Então você precisa assistir aquela aula. Muitas das pessoas que têm extrema dificuldade, elas passam a ter mais facilidade em alguns exercícios quando eles veem pela primeira vez alguém resolvendo. Nelson, na hora do Enem, eu não vou ver alguém resolvendo. Eu sei que você não vai ver. Mas é por isso que esse é apenas o segundo passo, quando você vai assistir alguém resolvendo. Primeiro A, assistir a aula de teoria. Segundo A, assistir uma aula de exercícios básicos. Vai fazendo ali as suas anotações. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A gente vai refazer todos os exemplos e os exercícios básicos que foram resolvidos no primeiro e no segundo passo. Você já viu os exemplos que o professor deu em sala? Agora pega e refaz. Você já viu os exercícios básicos que o professor fez em sala? Agora pega e faz. Quantas vezes você parou para refazer os exemplos que o professor dava em sala de aula? Quantas vezes você parou para refazer os exercícios básicos que o professor deu em sala de aula? E nessa hora em que você passa a comparar a sua resolução com a resolução que o professor fez. Para que esse passo vai me ajudar? E nesse momento em que você tem que usar a analogia do GPS. Nelson, qual é a analogia do GPS? Cara, quando você pega e vai para casa do seu melhor amigo, pela primeira vez, você usa o GPS. Se alguém não está te guiando como chegar lá, muito provavelmente você não vai saber chegar lá. Então você precisa usar o GPS, a não ser que ele more de frente para sua casa, tá? Mas se você vai percorrer uma distância um lugar que você não conhece, você precisa usar o GPS. Você provavelmente, o caminho inteiro, usa o GPS. Na segunda vez que você vai, você usa o GPS. Na terceira, usa o GPS. Então qual é o problema em você olhar a resolução que o professor fez? Nenhum. Porque quando você olha, você passa a entender como o professor desenvolveu a questão. Esse é o objetivo principal. Não é chegar no acerto, é entender o processo de resolução. Onde estão os elementos importantes e como é que ele resolve. Então, o terceiro passo, você vai refazer os exemplos e os exercícios que o professor deu. Porque é nessa hora, gente, que começam a surgir as primeiras dúvidas. E antes de você começar a se sentir completamente perdido, não faço ideia para onde que eu vou, o que eu vou fazer, você já está começando a eliminar as suas primeiras dúvidas. Passo número 4. Recapitulando. Assistir a aula de teoria, Nelson. Assistir a aula de exercícios. Já refiz os exemplos. Aí agora eu vou revisar o conteúdo fazendo exercícios básicos. Não é refazer, é fazendo exercícios que sejam para o seu nível. Gente, a analogia do cara que vai pela primeira vez na academia, tá? Quando você vai pela primeira vez na academia e você pega um peso de 100 quilos, você vai conseguir levantar? Gente, você precisa progredir de forma gradual. Você não pega logo de cara de 100 quilos. Você pega algo que você consiga aguentar. Então, você não vai pegar logo de cara os exercícios mais difíceis. Você precisa pegar exercícios básicos que você já refez, né? Alguns. Agora, você precisa começar a ver se você consegue fazer alguns por conta própria. Que é nessa hora em que você começa a progredir de forma gradual. É quando você pega aquele pezinho de 1 quilo,
depois passa para o pezinho de 2 kg, depois passa para o pezinho de 3 kg, 4 kg. É a mesma analogia da maratona. Quem me conhece sabe e conhece qual é a analogia da maratona. Qual é a analogia da maratona? Se você quer virar um maratonista, você quer percorrer 40 km, você não vai sair hoje e correr 40 km. Você precisa correr hoje 1, amanhã 1,100, depois de amanhã 1,200 e ir aumentando de forma gradual até atingir a meta de 40 km. Cara, na matemática é igual. Você precisa progredir de forma gradual. Então, Nelson, por que eu devo começar pelos exercícios básicos? Porque eles não vão exigir tanta interpretação e é neles que você vai começar já a se acostumar a utilizar a fórmula e as propriedades que foram dadas em sala de aula. Então, Nelson, beleza. Nesse caso, nesse momento, assim como eu falo para todos os meus alunos, é importante que você perceba que o objetivo, gente, não é acertar a questão. Como assim, Nelson? Não é acertar a questão? Não, cara. É você conseguir pôr em prática os conteúdos. Porque tem muitos fatores que envolvem errar a questão. Pode ser um erro de conta, pode ser que você não interpretou de forma correta, e isso daria um outro vídeo. Existem outros fatores que envolvem errar a questão. O importante é que, nesse passo de fazer os exercícios básicos, o ideal é pôr em prática o conhecimento. Saber utilizar a fórmula, saber utilizar cada elemento que ele está te dando ali. Então, beleza, Nelson. Assisti a aula de teoria, eu já peguei e assisti uma aula de exercícios. Aí eu refiz os exemplos e os exercícios. Eu fui lá e fiz exercícios básicos. Qual é o próximo passo? É começar a fazer uma revisão de exercícios de prova. Nesse caso, quando você faz exercícios de prova, tá? Você passa a entender como é que esse assunto ele é cobrado na prova do Enem. Nesse momento é quando pesa um pouco mais saber interpretar a questão. É nesse momento em que você começa a aprender a interpretar. Porque você não interpreta de um dia para o outro, você aprende a interpretar as questões. Então é nesse momento que você começa a ganhar experiência de resolução de questões de prova. De novo, o objetivo para quem tem extrema dificuldade, para quem está começando, cara, sempre que eu peguei qualquer aluno particular meu, qualquer aluno em curso pré-vestibular, não é chegar no gabarito, não é chegar no acerto. É você desenvolver a questão de forma correta. Porque chegar no acerto envolve diversos fatores. Envolve saber trabalhar conta, saber interpretar, então envolve outras coisas. E tem vezes que você ainda tem que saber interpretar as alternativas. Então o objetivo é ver se você entendeu o que foi passado em sala de aula. Então esse é o objetivo, você vê, você está entendendo o conteúdo, pegando exercícios um pouco mais complicados. Nelson, fiz a lista de exercícios. Qual é o último passo? Você vai montar um resumo. Cara, tenho certeza que se eu for na sua casa, você tem um resumo de história, você tem um resumo de biologia, você tem um resumo lá de geografia, você tem um resumo de português. Cadê o resumo de matemática? Por que ninguém monta resumo de matemática? Repara bem, todos os alunos que eu te dei como exemplo, que tinham extrema dificuldade e começaram a melhorar, todos eles têm um resumo. O resumo, cara, ele faz a função daquela cola. É aquela colinha que você usa ali na hora da prova, porque ela tem fácil acesso. Esse é o papel do resumo. É quando você estiver usando algum conteúdo que precisa de um conteúdo anterior, você poder utilizar. A analogia do GPS. Você precisa olhar o mapa. Você precisa olhar para onde você está pisando. Você precisa saber o trajeto que você está seguindo. Então você vai olhar o mapa. Não tem problema nenhum. Quando é que eu paro de ler o mapa? Quando eu gravo o mapa. Quando eu já sei ir até a casa do meu melhor amigo. Essa é a analogia do GPS. Você só para de olhar para o resumo quando o seu cérebro ele já se acostumou com aquilo e já começa a te dizer, cara, essa é a fórmula, confia em mim. Seu cérebro vai te dizer, Nelson, essa é a fórmula. Confia em mim, pelo amor de Deus. Para de olhar esse resumo. Vai chegar um momento em que você precisa disso. Mas esse é o 6º passo do método 2A4R. Primeiro passo, eu preciso assistir uma aula de teoria. Assistir, até falei errado. Segundo passo, eu preciso assistir uma aula de resolução de exercícios. Terceiro passo, além disso, eu preciso refazer os exercícios, tanto dos exemplos da aula, quanto da aula que eu vi de exercícios básicos.
Quarto passo, eu vou fazer exercícios de prova, exercícios básicos, desculpa. Vou fazer uma revisão de exercícios básicos para, em seguida, poder ir para a revisão de exercícios de prova e para poder encerrar fazendo o meu resumo. Esses são os 6 passos do método 2A4E. 2 dicas bônus. Nelson, você disse que todo mundo tem o seu tempo de estudo. Todo mundo tem o seu tempo de aprender. Qual é a quantidade de horas que eu preciso estudar por dia? 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde ou 30 minutos à noite. É isso que você precisa se dedicar. Nelson, mas por que só 30 minutos? Porque você vai fazer isso todos os dias. Se você estudar 5 dias na semana, se você, melhor, estudar 4 dias na semana, naquela semana você já estudou 2 horas de matemática. Se você é o meu aluno, se você provavelmente tem intenções de ser o meu aluno, 30 minutos já é uma aula que tem lá na plataforma. 30 minutos já é uma aula, então você já aprendeu um assunto. Então, 30 minutos por dia. Nelson, quando é que eu vou passar então a estudar 2, 3 horas igual todo mundo estuda? Quando o seu corpo passa a dizer 30 minutos ficou fácil, que tal a gente fazer 40? Eu acho que hoje eu aguento 45. Então, dica número 1, você tem o seu tempo de estudo, mas não força a barra, tá? Se você tem dificuldade em matemática, não começa achando que você vai estudar 8 horas por dia. Você começa com 30 minutos por dia. 30 minutos por dia durante um ano de estudos, para e pensa comigo o quanto de coisa que você vai conseguir aprender. Para e avalie. O objetivo principal é que você perceba que são os pequenos ganhos que vão te levar no seu progresso. Então, o método, o objetivo dele é esse, que são pequenos passos que vão te ajudar a chegar a garantir a tão sonhada vaga dentro da Universidade Federal. Depende de outros fatores, depende, mas o objetivo aqui é te ajudar a se livrar da matemática, que geralmente é uma pedra no sapato de todo mundo. E aí, trabalhando essa ideia da pedra do sapato, agora, para a gente poder continuar, existe a oportunidade de você se tornar o meu aluno, de você poder ingressar na plataforma de estudos e passar a estudar matemática comigo. Então, está na hora de aprofundar. Então, quem quer aprofundar, eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar, como é que funciona a minha plataforma de estudos, como é que funciona o meu curso de matemática para a prova do Enem. Mas, veja bem, eu quero que você perceba, tá? Nesse momento que você já entendeu que o método ele pode ser aplicado, que ele funciona, que esse método ele pode te ajudar melhor a aprender matemática de uma forma mais simples, eu quero que você também tenha a chance de usar esse método comigo, que você tenha a chance de virar o meu aluno, fazer parte do meu curso de matemática. Mas, Nelson, será que esse curso é para mim? Se você tem extrema dificuldade e precisa de ajuda de alguém, você precisa de uma ajuda para começar a progredir nos conteúdos, esse curso, sim, é um curso para você. Ah, Nelson, eu acho que eu não consigo. Se você tem um objetivo de ingressar numa universidade pública, seja ela qual for, você tem que ter na cabeça que você precisa acertar uma certa quantidade de questões. Assim como a Laura, que o objetivo dela era ser microbióloga. Não era ser medicina, não era ser nutrição, não era ser enfermagem. O objetivo dela era microbiologia. Para atingir o objetivo dela, ela só precisava acertar entre 15 e 20 questões. Quando você passa a perceber que você não precisa gabaritar a prova de matemática, você percebe que o que você vai começar a aprender é o que de fato vai te ajudar a atingir o seu objetivo. Então, poxa, Nelson, eu tenho um outro problema. Eu acho que eu só aprendo no presencial. Veja bem, você acabou de assistir uma aula comigo de, sei lá, aproximadamente 20 minutos. 20 minutos você assistindo uma aula aqui comigo e você aprendeu algo. Você aprendeu um novo método. Veja, você assistiu uma aula de 20 minutos e você está aprendendo um método. Nada te impede de assistir uma outra aula de 10 minutos sobre conjuntos, de 10 minutos sobre razão e proporção. São assuntos fundamentais. De 10 minutos sobre estatística.
de 10 minutos a 15 minutos sobre áreas e depois ir progredindo. Veja bem, você está no online assistindo um vídeo de uma pessoa que provavelmente você já conhecia ou não conhecia, se você não conhecia, tá? E se você não conhecia, muito prazer, meu nome é Nelson Amado, mas se você já me conhecia, você conseguiu atingir mais de 20 minutos. Então, o problema não é o presencial online, o problema é a forma como você estuda. Que se o presencial te agrada, você consegue estudar lá. Se você conseguir ficar 20 minutos aqui assistindo uma aula, é porque online também pode te agradar e você consegue estudar lá. É mais a ideia de você saber dosar isso com você mesmo. É a analogia que eu uso da Netflix. Você consegue assistir 2 horas de filme porque ele é interessante. Mas se o filme for ruim, você não assiste. Se a aula online for ruim, você não assiste. Se a aula presencial for ruim, você não assiste. Se a aula for boa, você assiste até o final, seja online ou seja presencial. Então, o problema não está no presencial ou no online. O problema está na qualidade da aula. Ah, Nelson, mas eu acho que eu não tenho tempo para conseguir estudar porque tem outras matérias. De novo, o método ele é desenvolvido para que você gaste inicialmente 30 minutos do seu dia. Se você não tem 30 minutos do seu dia para se dedicar à matemática, chega na prova do Enem e faz o que provavelmente a grande maioria de pessoas faz. Vai apenas no chute. Porque se você não tem 30 minutos do seu dia para se dedicar para você mesmo, para ser igual a Laura, que hoje ela é o que ela tanto sonhava, ser microbióloga, se você não tem aqueles 30 minutos, provavelmente você pode ser aquele tipo de pessoa que estava lá no início do vídeo e eu falei que para quem não era o método. É para aquela pessoa que acha que vai aprender uma fórmula mágica e que não vai acabar se esforçando. Mas se você é um aluno dedicado, você é a pessoa que está disposta a se comprometer, a se dedicar, a também dar de você, a também começar a progredir dando um passo de cada vez, é para você. Inclusive, se você tomar essa decisão de fazer parte da minha plataforma de estudos, do meu curso completo de matemática, ainda no mês de janeiro de 2022, estamos em janeiro de 2022, você terá como bônus, é só para os alunos que participarem de janeiro de 2022, você terá como bônus um encontro semanal comigo para tirar dúvidas. 1 hora, todas as semanas, vamos nos reunir, tá? Todos os alunos, para poder tirar as suas dúvidas, para poder te ajudar. Nelson, 1 hora é muito pouco, não tem problema, a gente pode estender, só que a gente vai encontrar, a gente vai ter um encontro semanal, tá? Só para os alunos de janeiro, hein? Os alunos que se inscreveram em janeiro, que tomarem a decisão de, em janeiro, começar a aprender o que realmente precisa para ir bem na prova de matemática do Enem, esses alunos, eles vão ser valorizados e vão ter um encontro comigo toda semana. Nelson, até quando vai aqueles encontros? Aqueles encontros, eles vão até a data da prova do Enem. Então, se a prova do Enem é em novembro de 2022, os encontros vão até novembro de 2022. É basicamente uma aula de dúvidas. Nelson, vai ser toda semana? Se Deus quiser, vai ser toda semana. Caso não seja, claro, se alguma coisa acontecer, a gente está trabalhando meio online, a internet caiu, Nelson, o que a gente faz? A gente vai remanejar isso. Mas o objetivo é que você veja que aqui, os alunos que forem se inscrever no mês de janeiro de 2021, até o dia 31, às 24 horas de janeiro de 2021, vão poder participar dessas aulas exclusivas todas as semanas até a data da prova do Enem. Nelson, o Enem ainda não foi marcado, eu sei. É por isso que eu quero te valorizar. Se o Enem for marcado em dezembro, vai ser até dezembro. Se o Enem for marcado em novembro, vai ser até novembro. Mas vai ser para eu poder te ajudar, te orientar a progredir nos conteúdos da forma que você precisa. E sendo sincero, vai chegar um momento em que a aula de dúvidas vai ser mais para você tentar relembrar conteúdos do que você tirar suas dúvidas. Então, o que falta nesse momento? Aqui embaixo, tá, gente? Vai ter um botão para que vocês possam ir lá e já fazerem a compra do curso completo de matemática para a prova do Enem. Aqui embaixo estão todas as condições especiais, a forma de pagamento, tudo que vocês precisam saber em relação ao curso, tá, gente? Então, lembre-se que
A ideia é que você alinhe o seu objetivo. Se o seu objetivo se meu objetivo é acertar entre 20 e 30 questões, você vai trabalhar de forma a chegar a esse objetivo. Vou te ensinar passo a passo você como conseguir alinhar esse objetivo, como é que você vai fazer para conseguir acertar essa quantidade de questões. Por isso que são importantes esses encontros semanais, que é ali que eu vou começar a alinhar os objetivos com vocês, é para valorizar apenas os alunos de janeiro, tá? E para valorizar os alunos que, mesmo que não se inscrevam em janeiro, mesmo que vocês se inscrevam em outro mês, todos os alunos que fizerem a compra do curso completo de matemática possuem a garantia de 30 dias. Gente, se durante um mês você achar que não aprendeu nada comigo, me pede o seu dinheiro de volta. Meu objetivo é chegar em novembro com você sabendo o que você precisa para ir bem na prova do Enem. Eu não gosto de pegar aluno apenas por pegar, apenas pelo dinheiro. Não, eu gosto de pegar pessoas que querem mudar, que querem garantir o seu sonho. Então, se você durante 30 dias achar que não bateu, e isso pode acontecer, tá, gente? Isso aí eu sou o mais sincero possível. Isso pode acontecer. Pode ser que você não bata, você fala, não, Nelson, não está batendo. Durante esses 30 dias, a partir da sua compra, você pode, a qualquer momento, pedir o reembolso, que eu devolvo todo o seu dinheiro. De novo, clica aqui embaixo, faz a compra, se inscreve no curso completo de matemática e eu te vejo agora lá na plataforma de estudos para a gente começar a alinhar as suas expectativas e resolver de uma vez por todas, nesse ano de 2022, o seu problema de matemática.